Olá pessoal, hoje nós vamos ter uma conversa detalhada sobre a interpretação dos coeficientes na regressão linear, especificamente em alguns contextos que é a inclusão de covariáveis ou quando nós realizamos procedimentos para verificar mediação e moderação. Então, antes da gente entrar nisso aqui, vale a pena resgatar alguns conceitos básicos, que seria o de conceito de espaço amostral, a gente denota usando esse ômega maiúsculo aqui. Esse conjunto de pequenos eventos que estão representados aqui por esse ômega minúsculo vai ser nosso espaço amostral, e cada variável randômica ela pode ser definida como uma função que associa um evento, algo no nosso espaço amostral, a um número real. Então aqui, por exemplo, eu posso trabalhar a intuição de eu ter altura, de eu ter peso e de eu ter outra medida aqui do corpo humano, talvez o perímetro da circunferência da cabeça. De qualquer forma, o que acontece quando eu faço um modelo linear? Eu descrevo uma relação entre essas observações aqui, entre essas covariáveis, usando uma equação de reta. Não necessariamente reta, pode ser um plano, dependendo do número de dimensões que você está usando aqui. Mas a ideia é que é um espaço plano geometricamente e algebricamente aqui você fala em uma combinação, em uma soma. Então, a gente define o nosso desfecho, que seria esse y aqui, usando alguns parâmetros. A gente teria um erro, que seria associado a cada observação, um coeficiente linear, que ele vai estar associado ao mínimo ali, ao valor inicial, e um coeficiente angular, que vai realmente descrever essa relação entre a variável dependente e a nossa variável preditora. Em geral, o que a gente faz é observar a característica desse beta aqui, desse beta 1. Então, por exemplo, se o beta 1 ele é positivo, isso significa que você tem uma relação direta com o seu x1. Se o beta 1 é negativo, isso significa que você tem uma relação inversa. Isso fica mais fácil da gente ver se observarmos aqui o gráfico, por exemplo. Aqui a gente teria nosso eixo y, nosso eixo x. E aí, ajustando o modelo linear em cima dessas observações, fica claro que a gente tem um intercepto, que seria o nosso coeficiente linear, aquele beta 0, e à medida que os valores de x eles aumentam, aqui o valor de 6 ele vai estar cá em cima, enquanto o valor de 2 vai estar cá para baixo, os valores de y também aumentam. Então isso aqui indicaria um beta de configuração positiva. Então formalmente o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando esse y, escrevendo ele através de uma regressão linear, e para avaliar a relação dele com o x, como é que ele varia quando a outra covariável varia, o nosso preditor, a gente pega a derivativa parcial desse y em relação ao x1. O que a gente vê aqui é o seguinte: o beta 0 ele não depende do x1, nem o erro. Então a gente fica só com esse termo, e usando a derivativa de polinômios normais, a gente acaba só com o beta 1, que é o nosso coeficiente de inclinação. E em geral não é necessário a gente falar de derivativa e desses conceitos aqui para falar dessa associação. Basta averiguar, é uma reta. Então, se você tem um beta positivo, a gente pode falar nesse sentido, de quanto maior A, maior B. E quando você tem um beta negativo, a gente pode falar nesse outro sentido, de quanto maior A, menor B. Seria uma relação inversa. A coisa começa a ficar um pouco mais complexa quando a gente pensa em mais de um preditor. Aí, por exemplo, aqui a gente tem o y, e além daqueles parâmetros que a gente tinha usado antes, a gente começa a usar um beta 2 e um x2 aqui do lado. Então, essa era a equação de reta que nós tínhamos antes, incluindo esse erro, e agora a gente entrou um novo termo que multiplica um x2. Agora a gente tem as três covariáveis que a gente estava observando: o y, o x1 e o x2. Nesse caso aqui, o que acontece é o seguinte: a interpretação ela continua sendo muito parecida. Então, se antes a gente tinha essa reta aqui, agora a gente passa a ter essa. Além desse termo aqui, o que acontece é que o termo que multiplicava o x1, que seria esse beta', ele vai alterar o valor, alguma coisa. A tendência é que ele fique parecido, mas que a introdução de uma covariável modifica a estimativa dele, e com isso a gente costuma dizer que a gente está controlando para o efeito dessa outra covariável que a gente introduziu. Então, se por exemplo, nesse primeiro modelo a gente está usando uma regressão linear entre altura e peso, uma vez que a gente introduz aqui uma segunda covariável, por exemplo, a circunferência da cabeça, a gente diz que a gente está analisando a relação entre altura e peso, levando em consideração a circunferência da cabeça.
Quando a gente fala nesses procedimentos aqui, ó, mediação e moderação, aí já entram casos especiais, porque além da gente rodar as regressões mais simples, nós rodamos 3 modelos auxiliares para checar algumas premissas. Em que está se baseando aqui esse conceito de mediação? A ideia é que você tem uma etapa intermediária aqui, e o exemplo proverbial é de café, câncer e cigarro. Se você tentar analisar uma relação direta, talvez você encontre entre o café e o câncer, mas a maioria dos estudos acabaram descobrindo que havia, na verdade, um intermédio aí. O café ele não é tão cancerígeno, mas na verdade ele está associado ao hábito de fumar, que estaria mediando essa associação aí. Então, uma vez que a gente inclui no modelo essa covariável de tabagismo, essa via direta aqui, entre eu tomar café e eu ter câncer, ela meio que some. Então, o meu beta-linha, ele passa a ser perto de zero, enquanto que o meu beta antes era diferente. O que a gente faz, então, é simular esses modelos individualmente, entre o x e o y, entre o x e o mediador, entre o mediador e o y, e depois fazer um modelão completo. E com base nisso, a gente compara esses betas antes e depois. Nesse caso aqui, eu ainda posso falar em derivativas parciais do mesmo jeito, pensando em constantes. Porque se eu pegar as derivativas parciais em relação a x1 e x2, a de x1 vai ser só beta', que é uma constante, e a de x2 também vai ser beta2, também é uma constante. Nesse caso, a minha interpretação dessa relação entre duas variáveis, como é que y varia em relação a x? É a mesma ideia que a gente tinha aqui da reta. Quando x vai aumentando, y vai aumentando, isso sempre numa proporção bem constante. Na moderação que as coisas começam a complicar um pouco, e aí que vale a pena a gente pensar nesse conceito de derivativa, é por isso que eu trouxe aqui. Não só para entender moderação, como eu acho também que você entender esse arcabouço facilita o entendimento dos casos mais comuns. Então, na moderação, além daqueles termos que a gente usou, aqui eu reciclei a nossa notação, eliminei os betas e estou tratando só com esses alfas aqui, alfa 0, alfa 1, etc. Então, além da equação que a gente tinha antes, que levava em conta um coeficiente linear e 2 coeficientes angulares, cada um multiplicando uma covariável, eu vou ter um outro termo, que é um termo multiplicativo. Esse termo ele entra multiplicando x1 pelo x2 e ele vai ter um coeficiente também. E isso torna o nosso modelo bem diferente do que ele era antes. Por quê? Quando eu vou fazer agora aqui a derivativa parcial em relação a x1, eu não vou ter só esse termo aqui que depende de x1. Esse outro termo aqui multiplicativo também depende de x1 e ele não vai ser uma constante quando a gente fizer aqui a regra do tombo, puxar a derivativa em relação a esse polinômio. Tanto a derivativa parcial em relação a x1 quanto a derivativa parcial em relação a x2, eles vão ser dados por uma reta. Ele não é uma reta constante como aquela que ela paralela ao eixo x antes, por exemplo, eu ia ter um beta' aqui constante. Agora, a nossa inclinação, o nosso coeficiente de variação aqui, ele depende da outra covariável. E aí eu trago a intuição do imposto progressivo. Vamos pensar o seguinte: se uma pessoa arrecada menos do que outra, ela paga menos imposto, por um aspecto absoluto. Se você arrecada R$1.000, você vai pagar menos imposto do que quem arrecada 100 mil. Mas além disso, você tem a história do imposto progressivo. Então, quem arrecada mais imposto, ou quem arrecada mais dinheiro, vai pagar também uma proporção maior dessa arrecadação. Então, quanto maior o seu montante, não só o valor absoluto que você paga é maior, quanto o valor absoluto que você paga corresponde a uma proporção maior do que você arrecadou. Aqui a gente faz algo semelhante, só que usando um artifício que é essa outra covariável. Então, ao invés de ser o imposto ir mudando de faixa à medida em que sua arrecadação vai progredindo, a gente atrela isso a uma segunda covariável. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, eu posso corrigir para a etnia, de acordo com a circunferência da cabeça. Isso pode significar uma etnia diferente, e isso modifica a maneira como é essa relação entre altura e peso. Pensando aqui bem de uma maneira simplória em antropometria, que na verdade é como esses problemas de regressão surgiram lá com Galton e tal. Além dessa situação aqui, que a gente tem uma coisa variável, e a interpretação é essa, de algo mudando, eu também posso abordar um caso especial, que é a questão de esses termos aqui, eles têm sinais diferentes, o alfa 2 e o alfa 3, ou alfa 1 e o alfa 3, e isso ocorre da seguinte maneira: quando eu tenho uma observação aqui, e o módulo, aqui, a magnitude desse termo é maior do que a desse termo, o valor da derivativa troca. Então, para alguns valores de x2 eu posso ter uma relação positiva entre as covariáveis,
E para outros valores de x2 ou de x1 eu posso ter uma correlação inversa entre as variáveis. Aqui seria mais ou menos o caso de que quem ganhasse muito pouco passaria até a receber dinheiro. O valor de arrecadação dele passaria a ser positivo em vez de ser negativo, de impostos. Acho que deu para a gente ver do início ao fim aqui esses conceitos, como que vai ficando um pouco mais difícil essa interpretação de como que é a relação entre covariáveis, e formalmente é sempre a gente pensar nessas coisas das derivativas parciais. Volta àquela questão de que ciência de dados, você está trabalhando isso aqui sem um background razoável em matemática, é complicado e pode levar a interpretações erradas. Eu queria fazer a ressalva em relação a essa questão dos modelos matemáticos versus aspectos filosóficos, que é o seguinte: aqui eu estou abordando puramente como é que é a relação entre as quantidades que a gente está estudando, puramente entre as magnitudes. A partir do momento em que eu começo a falar sobre causalidade, sobre modificação de efeito e coisas mais experimentais, entram outras questões aí que podem não necessariamente corresponder ao que a matemática está dizendo. Por exemplo, aqui a gente encontrou que a derivativa de y em relação a x1 era dada por essa reta e vice-versa em relação a x2, era dada por essa reta de baixo. Note que assim, a derivativa em relação a x1 é parecida com a derivativa em relação a x2, só muda o termo que está sendo multiplicado aqui. E eu poderia falar, por exemplo, que isso aqui está associado causalmente ao y, ou que isso aqui está associado causalmente ao y, mas tudo depende muito das condições em que eu realizei essas experimentações. Então, quanto mais você purifica antes de coletar e tratar o dado, melhor. Quanto mais a gente começar a embromar aqui no modelo matemático, é mais difícil essa interpretação. E por fim, eu queria indicar aqui um paper, que é um paper interessante sobre esse assunto, em que é abordada a diferença entre esses conceitos aqui que a gente está trazendo, de moderação, mediação, e qual seria a diferença entre eles. Deixa eu acessar aqui. Aqui. Então ele mostra como é que seriam essas ideias de você ter uma via direta, uma via de modificação, usando flechas aqui, lembrando um pouco categorias. E aqui está aquela equação que eu trouxe. Você vai ter um coeficiente linear, os angulares multiplicando cada covariável, e aqui o termo multiplicador de interação. Você está tendo o α3, ele usou até a mesma notação aqui que a gente usou, e está multiplicando tanto o E quanto o Q, que são as duas covariáveis que ele está usando aqui. Bom, espero que tenha ficado mais claro. Obviamente essa não é a forma mais simples de observar essas relações entre variáveis na regressão linear, mas é uma maneira rigorosa, e especialmente para esses casos especiais de moderação e mediação, chega um ponto em que eu acho que é mais fácil a gente falar do rigor matemático, de como que está ali a derivativa, do que você tentar traduzir isso usando linguagem natural e cair em algum tipo de armadilha. Abraço!